Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente vai falar de comunicação não violenta e é um assunto, que eu já venho me aproximando há um tempo e eu fui buscar uma amiga, uma parceira, uma pessoa super especialista que vai estar aqui hoje para conversar com a gente, para tirar todas as dúvidas de vocês. E ao longo da live ela falou que vai falar uma surpresa. E eu tô ansiosa porque eu quero saber que surpresa é essa. Oi, querida! Oi, Carlota, tudo bem? Bom te ver. Nem me fala, tudo bem e você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que tô super, super feliz de você ter aceito esse convite, estar aqui conosco hoje para falar de um tema tão importante, né? E as pessoas já estavam alvoroçadas, querendo entender e conhecer um pouco mais. Que ótimo. Pessoal, eu conheci a Pamela num. Acho que foi um workshop, né, que a gente fez. Sim, Acho que pode sim. chamar de um workshop sobre storytelling. E foi muito legal também. Ó, mais um tema para eu trazer aqui para as lives. Uhum. Porque de quarta-feira as pessoas começam a aprender coisas muito diferentes e essa é a minha intenção, né? Trazer coisas novas, enfim. Legal. Mas hoje nós vamos conversar de comunicação não violenta. Pessoal, É um então se prazer. vocês tiverem, verifiquem aí se estão nos ouvindo bem, se estão nos vendo bem, que a gente consegue ajustar. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, mais uma quarta-feira. Vocês são muito fiéis, não me deixam só. Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Quem não me conhece, quem está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Ana Carlota, sou psicóloga, educadora, e esse é o espaço, canal da mentoria. Mentoria para educadores, no sentido mais amplo que tem, porque os pais, os tios, os avós, os professores, os gestores são todos educadores. E esse é o nosso espaço de troca, de partilha e então fiquem muito à vontade de estar acompanhando a gente, sugerindo temas, enfim, que a ideia é essa. Querida, se apresenta para o Hum, pessoal que não te conhece. hum. Ótimo. Bom, meu nome é Pamela Seligman. Eu sou argentina, moro no Brasil há 33 anos. O sotaque não foi embora e acho que não irá a essa altura do campeonato. A minha primeira formação foi pedagogia, a minha segunda formação foi psicologia, tenho algumas pós-graduações e eu fiz várias coisas na minha vida, mas nos últimos 20 anos eu me dedico a relacionamentos humanos dentro das organizações. Faço Uhum. também atendimento psicoterapêutico, coaching individual, mas o meu forte mesmo são as relações dentro do ambiente de trabalho. Há 13 anos atrás, eu entrei em contato com a comunicação não violenta por um interesse próprio, né? Porque eu quis Uhum. melhorar a minha comunicação. Eu me dei conta que era violenta. Aliás, eu sou violenta. Aliás, vocês vão ver que, pela definição da comunicação não violenta, quase sempre somos violentos se não cuidamos de certas coisas em nós. E eu me apaixonei. E aí eu decidi, bom, não pode ser só para mim, eu vou levar no meu trabalho. E aí começou a jornada da CNV dentro do meu repertório de trabalho. E não me desapeguei mais, não deixei mais, está aqui comigo e eu com ela. Ai, que delícia. Antes da gente começar, ó, tem gente que tá em dúvida se te conhece. Primeiro que já estão dizendo que o seu sotaque é lindo. Então, Ai, que lindos. se não perdeu, não é para perder. Tá ótimo. Vamos ver, a Mariângela está colocando, eu acho que ela está. Se você é parente do Dr. Martin. Ai, sempre me perguntam isso, eu adoraria, mas não, eu sou a prima pobre. Eu sou Seligman com dois N's, ele é Seligman com um N só, ele é uma figura relevante na história da psicologia, né? Pai da psicologia positiva. Sou Aham. fã dele, tenho os livros dele, mas não sou parente dele. Não, pelo menos Exato, próxima. Talvez a gente tenha um tataravó em comum, mas não exato, somos parentes próximos. Uhum. exato. Que a gente vai saber os antepassados, não é? Claro.
E ainda um tema tão que conversa com a comunicação não violenta, né? Com E certeza, é a com psicologia certeza. positiva, que é um outro Uhum. tema, um outro assunto. Um outro É, assunto. querida, explica pra gente então, para quem nunca ouviu falar, que algumas pessoas, né, a comunicação violenta ou a chamada CNV, né, que as pessoas usam muito essa Uhum. sigla também. CNV. Então, a comunicação não violenta ela é uma abordagem criada no século passado, na década dos 60, por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Uhum. Essa comunicação não violenta foi uma sistematização e uma conclusão de uma pesquisa que ele fez de psicologia social, na verdade, a tese dele, né, para o PhD dele, da Universidade de Wisconsin, que ele fez com Carl Rogers, né? Rogers, todo mundo que está no âmbito da psicologia conhece como o criador da abordagem centrada na pessoa. O que não todo mundo sabe é que Rogers foi um entusiasta pesquisador da não violência, e que ele foi, inclusive, nominado para o Prêmio Nobel da Paz. Então, Marshall Rosenberg busca Rogers como orientador da sua pesquisa, faz essa pesquisa e isso dá como consequência a comunicação não violenta. Por que Marshall vai buscar esse tema? Porque ele, de pequeno, tem muito contato com a violência. Ele se muda de pequeno com a família para a cidade de Detroit, uma cidade, na verdade, a mais violenta dos Estados Unidos, Uhum. por luta interracial, e ele presencia vários episódios, né, muito violentos que vão marcar essa cabecinha de criança, que vão fazer com que depois, quando ele estudar psicologia, ele busque entender, compreender o que é a Uhum. violência e como que a gente pode, de alguma forma, diminuir ou erradicar, né, a violência nos relacionamentos, né, na tratativa humana. Entendi. Bom, a CNV, como eu disse, nasceu na década dos 60, mas de alguma forma, nos últimos anos, acho que até pela polarização, por toda essa revolução, né, que a gente está vivendo, não só no Brasil, né, no mundo inteiro estamos assim, ela tem estado muito mais presente, né, na vida das pessoas, nas redes sociais, nas mídias, né, assim, na minha experiência, muito mais presente também nas organizações, nas empresas. Uhum. Então, isso é Eu bem acho que interessante. essa questão a comunidade, né, o que é social, a Uhum, gente vive no macro, e eu penso que, de uhum, certa forma, isso se reproduz nesses outros espaços, no mundo do trabalho, nas escolas, nas pequenas sim, comunidades. Eu acho que isso é sistêmico, né? Essa sim, forma é que sistema. acontece, não é? Sim, sim. Assim, desde meu ponto de vista, acho que o Marshall ele estruturou essa abordagem e essa metodologia muito antes no seu tempo, né? Nos Estados Unidos estava acontecendo a luta pelos direitos raciais, né? Martin Luther King, 12 anos, 14 anos depois do falecimento de Gandhi, então ele também toma muita influência do Luther King, que também tomava influência do Gandhi. Então, tem muitas influências interessantes, Martin Buber, né, na relação dialógica, tu, estou falando isso porque acho que tem alguns professores aqui, né, então a gente está falando de coisas que eles também conhecem. Marshall Rosenberg faz uma abordagem de relacionamento que tem muitos aspectos, mas eu vou trazer uma frase dele, que eu acho que é o nosso ponto de partida, né? Que é que toda violência, não importa o tamanho dela, não importa se ela é uma palavra rude ou uma violência extrema, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Olha só. Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, Uhum. dito de alguma maneira, toda violência é como se fosse um pedido de ajuda. Uhum. Exato. É como se fosse um pedido de olhem para mim, me ajudem a satisfazer esta necessidade. Não de forma intencional, obviamente, Uhum. mas de uma forma talvez mais instintiva, mais inconsciente. A pessoa comete a violência porque uma necessidade dela não está sendo atendida. Em CNV, o que fazemos é aprender a qualidade da empatia, que não é necessariamente se colocar no lugar do outro, para a Uhum. CNV, mas sim atravessar o discurso do outro
para encontrar essa necessidade que não está sendo atendida. Tá. Para compreender. Uhum, exatamente, para compreender. E da mesma maneira também entender que nossa própria violência, seja ela uma violência de expressão, né? Estou com raiva, ou seja ela a violência passiva de engolir o sapo, Uhum. né? Que também existe, ela também é fruto de necessidades que eu não atendo. Tá. Então, eu costumo dar um exemplo nos cursos que acho que para quem está começando com a CNV pode ficar claro. Eu sou uma pessoa que se fico sem tomar café da manhã, fico um ogro. O Shrek e uma moça do meu lado, assim. Então, eu tenho que tomar café da manhã e eu fico de bom humor. Ou se eu durmo mal, por exemplo, eu já fico, né, meio inquieta, meio irritada. Uhum. Mas isso se resolve logo. Eu vou lá, tiro um cochilo, estou bem. Agora, imagina que em vez de ser 2 horas sem comer, ou uma soneca maldada, são necessidades que não é de alimento ou de sono, é necessidade de reconhecimento, necessidade de segurança, de Uhum. conexão, de confiança, de afeto, e assim por Isso. diante, e de pertencimento, de crescimento. E além disso, não é 2 horas, uma tarde, são anos. E às vezes gerações. Sim. Isso é a violência. Exatamente. Você sabe que eu fiquei pensando quando você começa a mudar a perspectiva de olhar para a violência, tudo já começa, já tem um movimento, né? É que nem Claro. quando eu olho para uma criança, por exemplo, que tá lá, que só chora, que não para, que tá agitada, né? Num primeiro momento, essa mãe, esse pai ou esse professor pode ficar com uma raiva danada dessa criança, né? E aquilo vai crescendo, né? Mas quando ele olha para aquilo e pensa, bom, o que ela está querendo me dizer? Claro. Algo está acontecendo. Já a minha paciência, vamos dizer assim, se eu posso chamar, né? Uhum. Que eu acho que Sim. aí vai construindo a tal da empatia, né? Uhum. Já, Uhum. já muda, já está diferente, Claro. não é? Claro. Claro. É exatamente isso com as crianças e com os adultos, né? Hum, A criança tem a qualidade que é muito genuína nela de se expressar autenticamente. Então, se ela está com raiva, ela está com raiva. Se ela está uhum, com tristeza, ela está com tristeza. Se ela está com medo, ela está com medo. Ela não sabe verbalizar, mas o corpo inteiro dela expressa a emoção. uhum, Aí o que nós fazemos, muitas vezes, nós educadores, pais, educadores em geral, para socializar essa criança, muitas vezes inibimos essa expressão. tá. Então, isso é feio, isso não se faz, isso é manha, enfim. Ao invés de fazer algo que é muito importante, e a CNV nos fala disso, que é validar a emoção. Validar a emoção. E nas crianças pequenas tem um passo antes, que é alfabetizar a criança emocionalmente. Então, assim, isso que você está sentindo se chama raiva, né? Você está sentindo raiva. Você está sentindo raiva porque nós estamos indo embora da festa e você queria ficar. Uhum, Ou você está se sentindo chateado porque você queria que a mamãe comprasse um presente que você quer, um brinquedo, e a mamãe não vai comprar. uhum, Eu começo a verbalizar para ele compreender o que está acontecendo, porque isso tudo está acontecendo no corpo. exato. A emoção vem no corpo. E o que nós fazemos é muitas vezes com nossa própria raiva reprimir, cortar, né? Então a violência fica, mas fica do lado de dentro da criança. Sim. Então, na comunicação não violenta, nós temos 2 pilares muito importantes. Um é a empatia, que é a Hum, empatia com o outro, e a empatia comigo mesmo, hum, investigando quais são as minhas necessidades. E um outro pilar, o que a gente chama de expressão autêntica, famosos 4 passos do CNV, expressão autêntica. Então, é muito importante, quando a gente fala de crianças, principalmente na primeira infância, poder ajudá-las a se expressarem autenticamente. sim. Perfeito. Porque, Eu porque tenho senão a gente comete uma violência. com Sim, desculpa. certeza. Não, imagina, tem uma professora aqui que está fazendo uma colocação, eu quero ler, mas sabe, Pamela, é assim, a criança aprende a nomear também, né? Nessa Claro. alfabetização, ela vai aprendendo a nomear, que é fundamental,
né? E aí ela começa, ela pode verbalizar, ela pode falar, e essa energia sai, né? Uhum, Não fica uhum. ali. Aí a gente não tem úlcera e outras e outras coisas, né? Com certeza. Olha, a Fabiana está dizendo, Ana, tivemos um estudante muito agressivo com toda a comunidade escolar. Foi um desafio imenso. Na época, não havia lido o Marshall Rosenberg ainda. Teria me ajudado demais no auxílio que ele necessitava. É Sim, isso, né? sim, sim, é isso mesmo. É isso Ele está mesmo. precisando se É, expressar e não sabe como, né? claro, 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 claro. Sem considerar outros elementos que, se você quiser, algum dia a gente pode conversar, que são os elementos sistêmicos, né? Muitas vezes a criança traz, verbaliza, né? Elementos sistêmicos, elementos que ela não traz como sintomas dela, né? Como expressões dela, mas que na verdade pertencem a todo o seu sistema familiar. Então, eu assim, pontua na criança, essa criança arteira, essa criança é indisciplinada, essa criança tem transtorno, déficit, não sei o quê. Na verdade, a criança ela só está expressando, está manifestando, às vezes, disfuncionalidades que nem são dela. Né? Ela Uhum. só está trazendo para a gente ver. Sim. Que é alguém, algo com o qual ela está conectada, né? De alguma forma, né? Exatamente. A Giovana está Exatamente. colocando. Que delícia ouvir sobre CNV. Parece Hum, um sonho saber que as pessoas poderiam se comunicar de forma mais respeitosa. Um respeito de uhum, se conectar com algo sublime, escutar e respeitar os sentimentos. É sim, isso que sim. que se pretende, né? É isso que se pretende e é muito importante, Giovana, e todos que nos estão escutando, que respeitar não significa concordar. Perfeito. Hum? Acho que a gente Eu tem que falar posso disso. não. Isso, porque assim tem muitos mitos ao redor da Sim. comunicação não violenta. Que se eu faço comunicação não violenta, eu vou ficar molinho, vou ficar falando Uhum, suavezinho, que eu não vou poder enfrentar um conflito, que eu vou ter que estar sempre com uma boa cara, que se lá meu parceiro, minha parceira vão dizer assim, então a gente não vai brigar mais. uhum, Meus filhos vão falar assim, ah, mamãe nunca mais vai chamar a atenção da gente, né? Se vou uhum, virar um sininho. E não é bem assim. Na verdade, é eu ter um ferramental, e na verdade não é nem um ferramental, uma maneira de estar na relação e no mundo, no qual uhum, eu tenho uma forma de poder expressar o que eu sinto e uhum, também, com isso, aumentar a tua escuta, porque se eu expresso de uma forma que não é adequada, provavelmente sua escuta vai se fechar, então nós vamos perder a nossa conexão, e também poder te escutar tá. com o que você sente, com o que você necessita, que não necessariamente eu preciso concordar, mas eu respeito o teu direito de sentir. Uhum, perfeito. Vamos dar você tem um exemplo para as pessoas pensarem em nós de adultos, assim? Porque de Aham. criança você deu já. Você deu um Sim, exemplo de. dei um exemplo de uma criança no sentido de nomear, mas, por Sim. exemplo, um exemplo que eu dou muitas vezes aqui também no curso, né? Eu posso chegar nos meus filhos, por exemplo, que estão jogando aqui com os amigos e comeram e jogaram os pratos na pia com os restos de comida e continuaram jogando, né? Antes da CNV seria aquela explosão, aquela Uhum, raiva, esses moleques aqui são todos muito folgados, blá, 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 né? Não vão vir mais, nunca mais virão aqui, acabaram, né, os sábados de adolescentes em casa, eu não sou empregada de ninguém, bebê, 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 né? Com a CNV, a primeira coisa que eu vou fazer é empatia, né? Primeira coisa que eu vou fazer é empatia, comigo mesma. tá. Então, eu vou dizer o que que eu estou sentindo agora, o que que eu necessito agora. Na verdade, eu estou sentindo, estou me ficando irritada, estou chateada. Por que estou chateada? O que que eu necessito? Ah, eu, na verdade, estava contando com descansar neste momento. Né? Uhum, Sábado é meu dia de descanso, eu queria descansar. Eu também estou precisando de, talvez, um pouco de ordem, porque eu quero, né, preparar os meus pratos aqui, fazer minhas comidinhas, minhas coisas, e a cozinha está desordenada. Ok. E eles?
Eles não levantaram hoje de manhã e falaram, vamos ferrar o sábado da mamãe pondo os pratos na pia, tá? Exato. Eles foram atender uma necessidade deles. Bom, qual foi a necessidade deles? Ah, se eles continuaram jogando é porque eles estavam se divertindo. Talvez a necessidade deles seja amizade, diversão, conexão, estar Uhum. juntos, né? Então eu posso chegar nos meus filhos e falar, ou no meu filho, bom, eu vejo que vocês estão se divertindo, né? Imagino que está muito gostoso jogar e por isso que vocês quiseram voltar a jogar em seguida e quiseram ficar juntos, né? Rapidamente. Ao mesmo tempo, quando eu vejo os restos de comida e os pratos na pia, eu fico chateada, porque sábado é meu dia de descanso, descanso é importante para mim. Uhum. Vocês poderiam parar de jogar e colocar os pratos na máquina? Por favor. Essa estrutura, que parece que eu estou falando assim, tem uma estrutura, essa estrutura a CNV nos dá, Tá. tá? Mas por que que eu faço isto? Porque eu quero que meus filhos ponham um prato na máquina? Sim, mas não. Eu Não é faço só isto isso. porque o que eu quero, na verdade, é manter a conexão com meu filho. É Uhum. isso que eu quero. O que eu quero é não perder a conexão que eu tenho com meu filho. E se eu falo, outra vez esses moleques aqui, vocês são desrespeitosos, vocês são folgados, papapá, eu não tenho mais conexão com meu filho, acabou. Perfeito. Perfeito. Então, isto pode ser com qualquer relação, com Uhum. meio adulto, jovem, adulto, poder expressar autenticamente o que eu estou pensando. Eu não estou de acordo com que eles lá vão correndo jogar e me deixem nos pratos. Sim. Não estou de acordo, mas eu expresso como eu me sinto com isso. Uhum. E eu posso E pode, dizer sem posso engolir, dizer, né? exatamente. Exatamente. E se for um adulto no qual eu tenho uma relação de igualdade, um parceiro de trabalho, meu parceiro afetivo, eu posso até manifestar uma coisa como esta e de repente ele não me atender. E eu Uhum. vou entender que ele não me atende, mas eu vou poder ter mais possibilidade de ser escutada se eu uso este tipo de comunicação, porque eu estou contemplando a necessidade dele e a minha. Sim. Assim, muito diferente de quando eu venho com uma exigência. Uhum. Mesmo que não é gritando, né? Mesmo que a pessoa não precisa estar berrando, mas se a forma de falar, né? Sim, sim. Marshall disse que qualquer comunicação na qual a gente use, né, a nossa comunicação para gerar no outro medo, culpa ou vergonha, ela é violenta. Então você não precisa ter uma subida de voz, você não precisa ter uma voz no volume alto, você pode ser uma lady e ser maquiavélica. Sim. Você pode fazer uma chantagem emocional com a outra pessoa, ser assim, colocar muito medo, muita culpa, muita vergonha no outro, né? Sua intenção ser uma intenção de derrubar o outro e fazer isso numa voz assim, aveludada. Exatamente. Na escuta também existe muita violência. Numa escuta que aconselha sem ser pedido, numa escuta que interrompe e traz para si, numa escuta que está dividida, numa escuta que julga, né? Há muitas escutas que são extremamente violentas e são Hum, escutas. exato. E a gente não se dá conta, né? Pelo menos assim, quem não tá nesse universo não se dá conta disso, né? Mas Uhum. eu entendo que, como isso acontece muitas vezes, né? De repente você Sim, tá ali com uma questão, por exemplo, você trouxe um exemplo, você tá ali com uma questão séria, você começa a compartilhar isso e as pessoas não te escutam. uhum. Por exemplo, continuam Sim, ou saem do espaço ou trazem um outro tema, não é? A uhum. gente não se dá conta do quanto isso é uma violência para quem está Sim. tentando se expressar, tentando falar. Sim, tem duas competências muito importantes que a gente aprende na CNV, tem várias, mas tem duas que eu acho que são fundamentais para aprender desde muito pequeno, que é a escuta e a capacidade de observação.
né? E a gente perde essas duas, né, assim, muito rapidamente. A escuta, ela se torna um barulho mental, onde o outro não entra. Então, eu estou, na verdade, escutando para te responder, para te devolver, para ganhar a conversa. Então, não estou realmente ouvindo você, estou fazendo aqui minha contra-argumentação. E a capacidade de observar, que se transformou mais na capacidade de opinar e de interpretar, de julgar, do que de observar. Tá. Então, eu deixo de ver, de ter fatos e dados, e já passo a dizer o que eu acho daquilo. Sim? Isso é Um exemplo. Um exemplo. Eu subo aqui no muro da minha casa e olho para a casa dos vizinhos. Meus olhos me dizem, tem folhas no quintal. Uhum. Esse é o fato. Tem folhas no quintal. Mas aí eu interpreto. Os vizinhos não cuidam da casa. E depois julgo. Os vizinhos são sujos, porcos. Esse é o mecanismo todo. Às vezes eu faço numa décima de segundo. Então alguém me pergunta, você pode subir no muro aqui? Me diz o que acontece do outro lado do muro. Aí eu subo. O que você vê? Que os vizinhos são porcos. Aham. Sim? Eu elimino todo o caminho e chego na conclusão e dou minha opinião, ao invés de dizer o que eu vejo. Essa capacidade de observar e trazer o que eu vejo é super importante na comunicação, porque eles podem gostar de folhas, eles podem estar de férias, eles podem estar juntando folhas no quintal porque vão fazer uma fogueira com elas, eles podem ter milhares de razões pelas quais as folhas estão ali. Então, esse momento no qual eu, ao invés de observar, opino, eu perco o que está acontecendo. Sim. Sim? E isso na comunicação é um problema terrível, né? O que você acha do seu funcionário? Ele é descomprometido. Não, mas o que ele fez? Ah, ele foi irresponsável. Tá, mas o que ele fez? Aham. Então, na comunicação não violenta, a gente aprende muito a observar, porque os fatos servem como gatilhos. Tá. Sim? Mas o julgamento e a interpretação é minha, Uhum. são meus. Por isso eu preciso também ficar atento a quais são esses fatos. Até porque eu Exatamente. começo a perceber que uma ação do outro desperta um gatilho que não é dele, que é meu. Então eu Exatamente. Exatamente. já entra nessa coisa do autoconhecimento, né? Que é tão importante. Exatamente. Exatamente. Ninguém nos faz nada. Ninguém Hum, nos faz sentir algo. A gente sente. claro. A partir de algo, a gente sente. O mesmo fato pode fazer várias pessoas sentirem coisas diferentes. Exato. Não é o fato que provoca na gente, é a gente que reage ao fato. Com certeza, com E, e certeza. aí, e, e aí entra um elemento muito importante que não quero esquecer, que é a responsabilidade. Na CNV, nós somos responsáveis pelo que sentimos, pelo que falamos, pelo que escutamos, não é o outro. Nossa, é tão forte, né? É assim, meu Deus, quanta coisa, né? E a gente entra num automático na vida, não é? E depois a gente às vezes está com uma dificuldade tão grande de algumas coisas que a gente não consegue nem achar onde que está o fio para desatar todos esses nós, né? Pois é, pois é. Mas Já pode vou... crer que está em mim. Não sei O onde está, nome é mas está meu. em mim. Muito bom, muito bom. Olha, a Giovana está dizendo: o equilíbrio emocional nos mantém em harmonia com algo maior. É tão gostoso se relacionar com pessoas que cultivam a felicidade no outro. Quem mais aqui Uhum. que está participando? Pessoal que é muito participativo. A Giovana de novo. A Isso. Giovana é uma querida. Ela diz: Pamela, nem sempre o que você vê de um ângulo não é o mesmo ângulo que o outro. Uhum. Por isso, o Claro. respeito e a compreensão são importantes, né? O que mais que ela colocou? Autoconhecimento é grandioso. Quando isso acontece, explode dentro da gente. Hum. A Flávia está colocando comunicação.
mais elevada é igual à comunicação não violenta. Despertar, não, a Karina, desaprender para aprender. Perfeito. Olha que legal, quanta coisa linda. A Denise está falando que é muito lindo. Imagina quando eu acho que é um caminho. é, eu acho que a comunicação não violenta é uma daquelas coisas que a gente aprende na vida que é um caminho sem volta, né? No sentido de que na hora que te desperta, na hora que você começa a olhar as coisas de uma outra maneira, tudo parece que sai a nuvem, né? Que Sim, embaça, que te dificulta, né? sim, E, sim. e conta um pouco para mim assim, isso começou, não só quando começou, mas você tem muita experiência no mundo do trabalho. E isso Uhum. hoje está muito. Você percebe que está mais à flor da pele com essa questão que a gente viveu, com a pandemia e tudo mais? Sim. Ano passado, na Berge, eu sou professora de CNV na Berge. A Berge é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Ela nucleia todas as áreas de comunicação das empresas, né, que se filiam a ela. É uma instituição muito renomada, muito séria no que faz. E o ano passado foi o ano que eles nomearam como ano antes da pandemia. Então foi muito propício, né, fazer isso, muito bem auspicioso. Eles nomearam como o ano da CNV. E a gente fez uma pesquisa nas organizações para estudar a presença dos elementos da CNV nas organizações. Ou seja, a gente não mapeou a CNV, porque as organizações não necessariamente estavam treinadas em CNV. Mas a gente perguntou como era a empatia, como era a escuta, como era a confiança, como era o atendimento de necessidades. Enfim, a gente pegou 19 fatores para mapear e também os fatores emocionais. E para você ter uma ideia, das 10 emoções que as pessoas disseram que sentia mais nas organizações, a número um é a ansiedade. É isso aí. Cinco são emoções que a gente sente quando a gente não está bem, quando as necessidades não são atendidas. Das 10 mais sentidas, Uhum. cinco são, digamos assim, emoções negativas, né? Ah, E das que a gente menos sente, das 10 últimas, cinco são positivas. olha só. Tipo calma, satisfação, né? Despreocupação, a gente não sente isso. Então, o mundo do trabalho é um mundo onde a gente passa muito tempo. No ano passado, com a pandemia, o mundo do trabalho se misturou com o mundo da casa. Quem tinha filhos pequenos estava fazendo homeschooling, ao mesmo tempo que estava fazendo reunião, que estava fazendo comida, que estava lavando a roupa, que estava cuidando dos pais idosos, que, enfim, né? Tudo isso ainda com um vírus dando volta e muito medo com tudo isso. Uhum. Então, realmente, eu acho que quando a gente está nessa situação de muitas necessidades não atendidas, né, o nível de irritação sobe muito. Sim. Então, realmente, a CNV foi bem, é, assim, bem escolhida para o ano que nós tivemos. E eu tive muita, mas muita, muita demanda, tanto individual como das empresas, tive muita demanda nas empresas, porque ela veio ocupar um espaço de ajudar as pessoas a se comunicarem para não afetarem tanto a sua saúde mental, para conseguirem mais conexão entre os parceiros de trabalho. Sim. Além disso, comunicar-nos por tela, que também é uma coisa que nós não estamos tão acostumados, né? E que também exigia mais de nós, do ponto de vista da energia, né? Do cérebro, do cansaço. Então, realmente, a CNV, ela vem sendo muito, mas muito solicitada nas organizações. E eu estou super feliz da vida, porque faz 10 anos que eu estou tentando colocá-la e vou colocando, Na né? cabeça das pessoas, né? Exatamente, na cabeça, no coração, nas mãos. E eu vou homeopaticamente colocando e assim, faz desde o ano passado e esse ano não tem dia que a gente não receba um pedido de proposta para levar a CNV para alguma empresa, para algum time. E isso é muito bom, é muito bom. Com certeza, Uhum, porque eu penso que é uma grande oportunidade, né? O uhum, mundo pode aproveitar esta grande oportunidade que foi difícil
para ressignificar muita coisa, né? Então, eu acho que essa é Claro. uma grande possibilidade. Uhum, É, uhum. eu só quero dar um recado. Eu vou ler umas mensagens, quero dar um recado. Pessoal, ó, a gente está conversando aqui há 37 minutos. Vocês sabem que eu cuido do tempo. A gente ainda tem aí uns 15 minutos para conversar, 20. Então, você pode pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar para alguém que você acha que vai gostar de estar ouvindo o que a gente está falando, porque aí dá tempo de chegar. Porque vai ter surpresa nessa live. Então, eu acho que dá para você correr e falar, amigo, vem assistir. E eu vou ler aqui o que meus queridos estão colocando para gente. Olha, a Fabiana colocou assim da linhas pedagógicas. Essa semana eu li. A filha tinha uma maçã em cada uma das mãos. O pai pediu uma. A menina mordeu uma e depois a outra. O pai entristeceu o rosto. Ela olhou para uma das mãos e disse: Essa está mais doce, e entregou ao pai. Ai, que bonito! Que Essa é bonito! essa é uma cena típica onde a gente não vê o fato e já faz uma interpretação e um julgamento, Aham, exato, né? Exato. A gente não vê a menina dando uma mordida em cada uma das maçãs. A gente vê que a menina, sei lá, a- vocês pensam aí o que vocês quiserem, mas é exatamente isso, a interpretação e o julgamento. Uhum. exato. Olha que legal. A Karina diz: ganhei minha noite. Cada fala me fez sentir validada. Me trouxeram segurança. Não estou no caminho errado. Dando manha. Dando. Peraí. Ai, às vezes nem com óculos, viu? Dando manhã, ignorando comportamentos, valido sentimentos e os ajudo a encontrar caminhos. Ai, que Ótimo. legal. Isso é muito importante. Eu uma vez divulguei na mentoria um livro chama Emocionômetro. Ah, sim, Muito sim. lindo e assim uma Muito obra de bonito. arte, né? Tem os sentimentos Uhum, para as crianças, para elas poderem ler, falar sobre isso. A Fabiana está uhum. falando, cabe o olhar sem julgar, nem sempre as atitudes é o que parece. É isso Muito bom. mesmo. O pessoal está dizendo, adoro surpresa. Então aguardem, Esperem um pouquinho que vai vir. não é? Uhum. E, Pamela, como é que a gente pode pensar isso no universo da escola? Nossa, muito bom, muito bom. Vamos começar pelo indivíduo Uhum, professor, né? Então, assim, a primeira pessoa que precisa se trabalhar emocionalmente é o professor, né? A CNV não é uma técnica. Eu sempre falo assim, o livro mesmo fala técnica e tal, mas não é uma técnica, é uma maneira de ver o mundo, é uma maneira de ver o outro. Então, eu preciso realmente entrar nessa maneira de corpo e alma, né? uhum, É, o professor olhando para todas as pessoas como pessoas que atendem suas necessidades, já o nível de agressividade dele muda, o nível de violência dele muda, né? Ele vai estar atento à sua própria necessidade e à necessidade do outro. Então, a atitude uhum, dele já muda. Ele vai olhar para as crianças e para as famílias dessas crianças como crianças e famílias que também têm necessidades. Então, a escuta dele uhum, muda, a escuta sim, da comunidade escolar muda. Então, ele se vê como um facilitador nos processos e não como alguém que tem que moldar, né, restringir, né, colocar fronteiras mais rígidas. Então, a CNV vai desde o próprio educador, a conversa da comunidade escolar interna, então, os uhum, professores, os coordenadores, os diretores, a gente faz bastante isso, levar CNV para a escola, né? Fizemos muitas escolas consultoria de CNV. Além disso, como que a gente apoia esses pais quando chegam na escola com tantas necessidades, Deus escuta, nem sempre consegue atendê-los, nem sempre consegue atendê-los como eles querem, mas como a uhum, escuta muda quando a gente acolhe, né, essa sim, comunidade que tem necessidades. Então, eu tenho
não só a certeza, como a convicção de que a escola tem um papel fundamental, né, em educar esse emocional da comunidade escolar, né, da comunidade interna, das crianças, das famílias. Sim, e eu vejo que hoje em dia, até em função do que do que o planeta está vivendo, e no nosso caso no Brasil, a comunidade, né? Algo tão polarizado e tão extremo, e as pessoas sem paciência, né? Uhum. Que quando alguém, por algum motivo, se sente acolhido, a pessoa estranha, né? Quando alguém vai e acolhe, ao invés de brigar, ou a outra pessoa até estranha, né? E aí a Karina tá falando que é inacreditável o quanto as crianças ficam acessíveis quando são acolhidas, né? Claro, Que é claro, claro, isso. claro, claro, E vai exatamente virando um isso. ciclo, né? Um ciclo Uhum. bom, né? Não um ciclo vicioso, mas numa situação virtuoso, né? Uma Virtuoso, coisa boa, virtuoso. né? Que Virtuoso. demais. Quando você estava falando de essa coisa do acolhimento, me veio um exemplo de uma cliente minha que fez um processo de mentoria de CNV. Era uma pessoa com muitas competências boas, executivas, mas a linguagem dela, o body language dela, né, a forma em que ela se comunicava com as pessoas era muito agressiva. Então, ela fez um processo e ela realmente modificou muito do seu comportamento. Então, uma das vezes ela veio e falou assim, você ia ficar orgulhosa de mim. Falei, o que você fez, né? Aí ela contou que ela foi ao supermercado, né? E quando ela foi no supermercado, ela mora em outra cidade, aí ela comprou, fez a compra, quando ela estava chegando no carro dela, para colocar a compra no porta-malas, um outro carro tinha estacionado de forma tal que tinha bloqueado a entrada da porta do motorista. Então, quando o moço desse carro terminou de estacionar e saiu do carro, ela, com muita educação, pediu e falou assim: moço, você poderia mexer seu carro? Porque eu não consigo entrar na minha porta, né, para entrar. E aí o moço descarregou, né, falou assim: ah, não sei o quê, tem que ser mulher, falou um monte de coisa, não vou tirar o carro nada, né? E ela, que estava em modo CNV, olhou para ele fundo e falou assim: nossa, o senhor deve ter tido um mau dia. Só isso. O senhor Aham. deve ter tido um mau dia, moço. Né? Do Uhum. tipo, deve ter sido um dia péssimo para você estar assim, né? Disse que o homem ficou assim e falou: nossa, moça, desculpa, desculpa. Sim, estou tendo um mau dia mesmo. Deixa eu ajudar com as compras. Aí ele pôs as compras no porta-malas, ele mexeu o Uhum. carro e ela Uhum. entrou. A única coisa que ela fez foi reconhecer que ele estava mal. Sim. Foi a única coisa, não disse, não julgou, nem nada. Falei assim, nossa, você deve ter tido um mau dia hoje. Uhum. Então, realmente, você falou, estou orgulhosa. Tô orgulhosa. Muito legal. É, Pamela, conta um pouco pra gente do espaço que você tem, porque eu queria dizer isso pro pessoal. Aqui em cima, na live, tem lá onde está escrito Mentoria Educadores, tem lá Casa Firmamento, que é o espaço que a Pamela fundou. Eu me lembro disso Uhum, quando a gente conversou a uhum. primeira vez. Então, eu já vou pedir para você clicar ali, quem segue a mentoria, para poder acompanhar as coisas que acontecem na casa. Mas a Pamela vai contar um pouco para a gente o que é essa casa. Firmamento. Bom, essa Casa Firmamento. Eu trabalho, como eu disse, com organizações e pessoas há 20 anos. E o que acontecia normalmente era que eu ia para uma empresa, trabalhava com um grupo de empresas, tal, 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 e aí o grupo terminava o trabalho e alguém no grupo falava assim: você não tem um espaço para eu mandar meu marido, minha mulher, meu irmão, meu pai, meu filho? Eu falava: não, não tenho. E isso acontecia muitas vezes. Então, esse espaço foi se gestando e esse espaço abriu em setembro de 2018.
Uhum. Ele existe fisicamente no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e é um espaço para desenvolvimento humano, para que as pessoas, por elas mesmas, busquem o desenvolvimento humano. Ele está baseado em três pilares, que é o próprio autodesenvolvimento, autoconhecimento, o pilar do desenvolvimento profissional, do crescimento profissional, e o pilar da educação. Então, esses três pilares. Então, todas as atividades que nós fazemos, a fazemos dentro desses três pilares. Existem coaches, psicólogos, terapeutas de outras disciplinas. O que aconteceu é que com a pandemia, em março de 2020, a Casa Firmamento virou toda virtual. Então, estamos praticamente fazendo todas as atividades online. O curso de comunicação não violenta, que é um dos carros-chefes da casa, que eu dou, ele virou online. Ele estava vendido um monte de curso ano passado e assim comprometido para várias instituições e de repente não temos mais a presença física. E em 15 dias a gente tornou esse curso online e nos permite hoje dar o curso para a gente que está, inclusive, fora de São Paulo, e mesmo que a gente volte no físico, vai voltar híbrido, porque funciona muito bem. Então, a Casa Firmamento é um lugar para crescer, é um lugar do sentir, é um lugar de cuidado, para olhar para si mesmo, para se conhecer mais, para olhar para a nossa família, para olhar para nossas relações, para olhar para o nosso trabalho, nosso crescimento, é isso. Convido que vocês entrem nas redes. O site não está assim, aquela coisa, porque nunca temos tempo para resolver ele, mas as redes estão bem alimentadas, tá? Facebook, Instagram estão bem alimentados, vocês podem me seguir. E esse mês de setembro é um mês especial, que é o mês de aniversário, então nós vamos geralmente mais atividades. Então vai ter várias atividades, várias lives de vários temas durante esse mês. Então é só seguir. Que legal. A Giovana está dizendo, porque você deveria abrir um espaço aqui em Vinhedo. Ah! Mas Com o meu agora é prazer. virtual, Giovana. É. Virtual a gente chega em todos os lugares. Exatamente. Obrigada, Giovana. Conecta pessoas, né? As pessoas acabam ampliando esse universo de conhecimento, que é maravilhoso, né? Sim. E em breve vai ter mais uma turma de comunicação não violenta. Sim, este mês de setembro, dia 22, abrimos uma turma, são 6 encontros, toda quarta-feira, das 18 às 22 horas. Então, são no total 24 horas de curso, um curso bem profundo, bem completo. É um curso, assim, quem faz, gosta, manda gente. Então, assim, eu sou suspeita de falar porque eu dou curso, então não posso elogiar curso, mas as pessoas que fazem o curso gostam do curso e eu gosto de dá-lo. Então, acho que a gente faz um matching bacana. O curso ele é bem completo, ele para uma introdução ao tema, acho que a pessoa sai com bastante conhecimento, prática e um olhar bem diferenciado, como você disse, né? Não tem como voltar atrás, é um antes e depois, né? A pílula da Matrix. Né? Você não tem como voltar atrás. A vida é vista de uma forma diferente. E isso que você falou das mentorias, para quem já tem a formação, é muito legal, porque é como na psicologia os nossos supervisores, né? Supervisor clínico, sim. né? A mentoria faz esse trabalho em outras áreas, né? Que é muito legal, porque aí você vai se observando ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, enfim, e tem com quem conversar para ir fazendo os ajustes, né? Muito legal isso também. E em situação prática. E nós também temos, Carlota, nas segundas-feiras, quinzenalmente, segunda sim, segunda não, das 20 às 22, um espaço de 2 horas que é gratuito, online, que se chama Ateliê. E esse espaço é um espaço de prática para quem já tem o curso introdutório. Ah, que legal. Então, é um espaço muito bacana para praticar e praticar e praticar. É um espaço bem gostoso, assim, que nós damos para as pessoas que fizeram o curso conosco ou que fizeram o curso introdutório com professores reconhecidos, assim, instrutores reconhecidos. Sim, perfeito. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma ideia do que é a comunicação não violenta. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que ficou, eu quero saber mais, então, aí não é live, aí tem que ser curso, porque aí é mais profundo mesmo. E é um trabalho que não é só o teórico, não é só conhecer, mas vai transformando, né, a própria pessoa.
Por isso é Com tão certeza. importante um curso, um lugar sério, com profissionais que possam dar todo o suporte, porque a gente vai mexer no nosso emocional, a gente tem que Sim, saber com quem que a gente tá, não é verdade? sim, com certeza. A gente faz isso com muito carinho, muito amor, muito cuidado, muita delicadeza. A gente faz isso. Então, assim, quem quiser saber mais sobre o curso, pode entrar no Simpla, né? simpla.com.br Casa Firmamento, Simpla com Y, Uhum. né? Que é aquela plataforma de ingressos, né? Ou entrar mesmo no site da Casa Firmamento, lá estão todas as informações. A gente está com alguns lotes de desconto até chegar no preço cheio. E a gente tem a surpresa, né? Vamos falar da surpresa ou não? Vamos! Quem quer surpresa? Eu quero, todo Então, mundo fala, eu quero. então, conta você, conta você, conta você, Tá conta bom. você. Gente, a Pamela não é só uma excelente profissional ou uma amiga, ela é muito, uma pessoa muito querida e vai ofertar uma vaga para o curso de comunicação não violenta para os seguidores da mentoria. E aí, então, nós vamos divulgar, nós vamos fazer um sorteio. Então, terminando a live, eu vou publicar a live, depois nós vamos publicar um post. E aí tem as regrinhas lá do sorteio para vocês. Ó, o pessoal, tudo. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha lá, todo mundo quer. E eu vou ficar muito feliz, porque aí quando sortear e sortear alguém, com certeza que acompanha a mentoria, eu vou ficar tão feliz, porque não é para ficar só para gente, né? Tem conhecimento que a gente quer transbordar. Então, é uma super oportunidade para vocês. Aí vão ter as regrinhas, vocês divulguem. Vai ter o dia do sorteio, vou fazer o sorteio, e aí o pessoal, vocês, quem for sorteado, entre em contato com a Casa Firmamento, tá bom? Exatamente. Tem que seguir a Ai, que casa, né? delícia. Tem que seguir a mentoria e tem que seguir a casa. Aí tá tudo lá Isso. nas regrinhas que a Carlota fez muito direitinho. Ela é ótima para isso, né? Vai. Ra- Rato de computador, né? É Eu muito adoro. bom, expert. Obrigada. Pessoal, queria agradecer muito, muito, muito vocês estarem aqui conosco. Pamela, querida, muito obrigada. Você é muito ocupada e deu esse espaço para gente. Imagina, Gratidão. Muito. imagina. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um tema tão querido para mim, né, de compartilhar isto. Tomara que a gente se veja em breve, né, os seus seguidores também. Tomara que possam fazer o curso. Se não puderem fazer o curso, não importa, sigam na casa, investiguem, vejam o livro, busquem filme, enfim. Mas a CNV é algo que vale muito, 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 muito o esforço para mudar a nossa vida. É um antes e depois. Com Beijo certeza. grande, querida. Um abraço para todos Obrigada. também. Um Pessoal, muito prazer. obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal.